Por falar sobre liderança, durante a sua entrevista, irmã Cássia, você falou que você é digna da recomendação do templo que você porta, você disse que fez muitos jejuns, e a presidência da Estaca, você sabe muito bem porque está bem perto de nós, temos dado muita ênfase em jejuar, e o jejum como uma das maneiras, um caminho para conduzir ao final. E o final que nós desejamos é que todos os membros, na verdade, todas as pessoas da região da Estaca São Paulo, Brasil, Jaraguá, portem uma recomendação para o templo. Irmã Cássia, eu estou aqui na maior moral, assim, feliz da vida de ter você, porque você está olhando por essa estaca há mais tempo do que eu como presidente da estaca. Durante todo esse tempo, irmã Cássia, como é que você viu o jejum, tanto na sua vida quanto na vida dos membros, e o templo na sua vida e na vida dos membros? Como isso tem abençoado o jejum e o templo? O jejum é algo especial. Eu tenho um testemunho, sim, do jejum. É uma fonte de força. É algo que vai além da oração. Né? Nós temos a oração e sabemos que a oração ela tem efeito. Né? Tanto que mesmo pessoas que nem seguem uma religião, assim, não chegam a frequentar uma igreja, de repente até nem sabem muito bem sobre a oração, na hora do desespero, a primeira coisa que faz é uma oração. Né? Nem que eles vão para o universo, né? Joga para o cosmos, alguma coisa assim, mas pedem para algo além delas. Sim, então toda pessoa, né, sabendo quem é Deus ou não, sabe que tem uma força superior. E apela para essa força superior nos momentos de dificuldade. Né, e fazem oração ou reza, né, uns chamam de reza. E o jejum vai além disso. O jejum a gente se abster por 24 horas, né, de bebida e de comida, para a gente se achegar ainda mais perto de Deus. Não estou falando só da nossa religião, né, tem outras religiões que também praticam o jejum. Inclusive tem até... falando da medicina, né, que diz que o jejum, não falando agora de fazer com o propósito de obter bênçãos, de mais espiritualidade, que o jejum também é benéfico para o corpo. Né? A medicina também fala a respeito disso. Bom, mas aí falando espiritualmente, né, o jejum sempre foi uma fonte de força para mim, fazer jejum com propósito. Né, para ter sabedoria, para educar os meus filhos, para ter sabedoria para escolher a minha profissão, que faculdade que eu deveria cursar, né? E eu já tinha me casado nessa época e estava escolhendo uma profissão, estava trabalhando como autônoma, né? Fazendo artesanato, mas eu queria estudar e aí eu também usei o jejum para isso, para ter direcionamento, para resolver conflitos pessoais, dúvidas, enfim, para tudo. Sempre usei o jejum para isso, né? Sempre fiz jejum com esse propósito. Ensinei os meus filhos também a respeito da importância do jejum. E eu vejo que o jejum também abençoa a vida das pessoas, né? Que eu tenho contato, né, de líderes. Eu vejo eles prestarem testemunho. As líderes da Sociedade de Socorro, que são as pessoas que eu tenho mais proximidade, elas também prestam os testemunhos delas para mim e falam... milagres incríveis acontecem na vida das pessoas, né, quando elas colocam esse mandamento em prática, porque é um mandamento, está lá nas escrituras, né, não é segredo para ninguém. Não é uma coisa que eu inventei ou você inventou. Né? Jesus Cristo jejuou por 40 dias e 40 noites. Se o próprio Salvador jejuou, então é porque tem alguma importância isso, né? E deu como um mandamento. E hoje mesmo eu tive a oportunidade de jejuar, de discursar aqui na ala de Caeiras, né, que é a minha ala, e falei sobre o jejum. E aí lendo Isaías 58, eu estava... que é uma designação, né, que a gente tem, a gente recebeu um convite da estaca, né, para...
estudar em família, individualmente, Isaías 58. E eu até falei no meu discurso que eu nunca tinha prestado atenção no capítulo, nesse capítulo de Isaías. Inclusive eu acho um livro difícil de entender. Acho que a maioria das pessoas acha. E aí eu comecei a estudar, já li várias vezes, e aí eu tenho lido assim palavra por palavra, eu tenho até consultado no dicionário o significado de algumas palavras para poder ter significado para mim. E aí eu vi que lá se abre pra gente assim um mundo de promessas do jejum. E falei sobre, às vezes, as notícias que a gente vê na televisão de pessoas passando por fome extrema, catástrofes, doença e tantas outras coisas. E a gente olha para a televisão e fala assim, nossa, como eu queria ter poder de poder ajudar essas pessoas. Eu queria tanto ter dinheiro, queria ser multimilionário para poder ajudar essas pessoas e resolver os problemas do mundo. Eu queria tanto, ou então ter poderes especiais de poder piscar o olho e fazer esse sofrimento todo acabar. Às vezes vem isso, quando a gente vê esse sentimento, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer. E aí lá em Isaías 58 está falando que existe uma promessa que vem de um mandamento simples, que inclusive eu li uma citação do presidente Henry B. Eyring falando sobre isso, que é um mandamento tão simples que uma criança consegue entender, de tão simples que é. E quando a gente coloca em prática esse mandamento, as coisas se resolvem, porque é feito da maneira de Deus. E a maneira dele de ajudar as pessoas é essa, através do jejum. Como? A gente jejua, a gente vai orar por elas, pelas pessoas, e aí a nossa oração tem muito mais força, porque a gente está mostrando para Deus que você está indo além da oração, para você ajudar quem você está desejando ajudar. E além disso, depois disso, você doa uma oferta de jejum dentro daquilo que você é capaz de doar. E esse dinheiro vai ser direcionado para as pessoas que não têm. A igreja vai doar naquele local onde aconteceu aquela catástrofe, para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades com alimento, com, enfim, falta de roupa, enfim, tudo. Né? Não tem cadeira de roda, enfim, tudo que a gente possa imaginar. E a igreja ajuda, né? A ajuda humanitária da igreja, que vem do fundo de jejum, que nós doamos, né? Porque nós fizemos o sacrifício de guardar esse mandamento. Então, é simples. A gente não precisa ser trilhardário para poder ajudar ninguém. É só fazer aquilo que Deus pede para fazer, né? Guarda esse mandamento aqui, ó. Você quer ter o poder de Deus para resolver as coisas? Então, guarda esse mandamento e eu faço a minha parte, né? O Senhor fala. E é maravilhoso. E além disso, você é o maior beneficiado por fazer o jejum, né? Porque te fortalece espiritualmente. E o templo, né? Falando um pouquinho sobre o templo, eu sempre tive um testemunho desde que eu me batizei. Recebi as palestras dos missionários na época, lá em 1996. E quando eles falaram do templo para mim, eu senti o coração arder, sabe? E eu falava assim, eu quero entrar nesse lugar, eu preciso entrar. E aí eu comecei a ler sobre isso e estudar, pesquisar, conversar com as pessoas que já tinham passado pelo templo, e as pessoas me falavam. E assim que eu completei 1 ano certinho, que naquela época era 1 ano que a gente tinha que esperar, quando eu completei 1 ano, eu mesma pedi a minha entrevista para o bispo. Eu falei, bispo, eu quero passar no templo. Né? Então, ele me entrevistou e aí eu passei no templo. Então, eu sempre tive um testemunho do templo. Para mim é algo que, não sei, é como se sempre tivesse sido. É natural, né? É natural isso. Natural. Eu gosto de estar lá, eu me sinto como se eu estivesse em casa, no templo, né? E a gente aprende coisas maravilhosas a respeito do evangelho, a respeito do plano, por que você está nessa vida, para onde você vai, e enfim, tanta coisa a gente aprende lá no templo, e aprende também a respeito das pessoas da nossa família que já se foram, e a gente pode abençoar a vida dessas pessoas também lá dentro do templo. E a gente aprende tanta coisa, né? E aí, mais uma vez, a família,
a importância da família é fortalecida lá dentro do templo, né? Porque tudo gira em torno disso, né? De Deus abençoar a vida das famílias. E o templo também reforça isso. Então é uma bênção, né? Tanto o jejum como o templo são duas coisas assim que são importantes demais para mim. Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal.